Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer uma espécie de top 10, mas é uma coisa mais do que não aconteceu do que aconteceu. Sabe aqueles filmes que saem e não tem as suas continuações, que deveriam ter? Exatamente. Hoje eu vou trazer os 10 filmes que poderiam e dariam certo se tivessem um segundo, um terceiro ou até mais do que isso. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom galera, mas antes eu vou deixar uma coisa bem explicada. São apenas os 10 filmes que eu escolhi. Existem milhares de filmes. Alguns eu não vou colocar, por exemplo, Constantine, que deveria ter não só uma, como várias sequências. Mas como já foi prometido uma sequência novamente, né? Ainda mais com o Keanu Reeves, eu não vou colocar. E outros filmes não entram porque não foram tão sólidos, não deixaram pontas soltas como Hancock, Lucy, entre outros. Então, foram os 10 filmes que eu escolhi e espero que façam pelo menos de 70% a 80% do seu gosto. Começando A Bússola de Ouro, filme de 2007, é bem ali pelo lado da fantasia, traz uma coisa muito bem desenvolvida. Lyra é uma garota que vive em um mundo paralelo, que é onde os humanos acabam virando animais, meio demônios ali, né? Há uma certa ficção, claro, um horror, mas é muito mais ali pelo lado da fantasia. Por incrível que pareça, esse filme é extraído das literaturas, né? E conforme foi feito esse filme, ele não abriu uma janela para o segundo, que eu não sei porquê, que ele não é ruim, ele é bom, ele não é espetacular, porém, o final do livro não foi estabelecido durante o filme, porque eles pensaram que durante esse primeiro ia criar grandes holofotes, abrindo uma vaga para o segundo. Então, esse é o grande motivo, né, de ter que lançar mais um segundo, mas não vão lançar, infelizmente, ainda, sendo porque o final não foi mostrado totalmente lá em Bússola de Ouro, e sim o que está no livro. Então, se você assistiu o filme e ficou perdido, somente no livro você vai ver o final. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, filme de 1999, nós temos um elenco espetacular, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e entre outros. É bem também pelo lado da fantasia e o horror, é um filme que não é muito grande, mas acabou dando certo. Johnny Depp interpreta um professor cientista que vai investigar algo bem macabro em uma cidade lá em Londres, e as coisas começam a acontecer através de bruxaria, cultos, e finalmente o Cavaleiro Sem Cabeça. E por que esse filme, na minha opinião, deveria ganhar uma continuação? Ele não deixou pontas soltas, ele fez uma história só ali e acabou. Mas o filme criou uma coisa bem ali aplausível, sendo porque trouxe ali um elenco que sustentava a história, uma história bem ali na mistura de bruxaria e horror. E um segundo filme trazendo novamente o Johnny Depp seria espetacular. Infelizmente, nessa época ele foi ali fazer Piratas do Caribe e acabaram deixando esse filme de lado. Mas é um ótimo filme, na minha opinião. Não é o que pode se dizer a ganhar um Oscar, mas deixou a sua marca lá. E talvez um segundo seria também bem igual ao primeiro ou até melhor. Uma Cilada para Roger Rabbit, filme de 1988. Algumas pessoas não vão lembrar, né? Mas eu me lembro. É um dos primeiros filmes que misturou anime, né, com aquela coisa da realidade. E tudo é quando o Roger é um coelho. Ele é acusado injustamente e pede ajuda a um detetive. Rola muita ação, comédia, aventura. É muito bom. Aqui é o design visual, né? A mistura daquela coisa de desenho com filme que acabou dando muito certo. Foi uma novidade na época. Ele não é altamente cômico, porque é uma coisa mais leve, né? Não é uma coisa tão despejada. É uma história bacana. Como fez um grande sucesso, virou uma grande novidade na época, poderiam ter feito mais, e aí não é tarde, né? Sendo porque Space Jam veio alguns anos depois, arrancando muitos holofotes. É um filme que daria certo, dando uma continuação,
Porém, um reboot primeiro seria bem necessário, mas deixou sua marca lá. Missão Madrinha, de 2011. Isso é uma coisa bem sessão da tarde, né? É um filme que é ali, é no finalzinho da tarde, né? Entre Vale a Pena Ver de Novo. Mas é um filme que ganhou muito destaque pelo seu alto humor cômico e pelos as personagens sempre dar aquela estrutura, né? O filme não tem aquelas pausas, há uma coisa bem estabelecida aos momentos cômicos através de cada personagem que deixa o filme bem balanceado. Mas é como eu disse, né? É um filme mais para a sessão da tarde, porém ele não fugiu de ser ótimo, exatamente, é um dos melhores filmes trazendo esse gênero, que apesar de ser bem leve, mas é cômico, e merecia um segundo, sendo porque deixou pontas soltas. Ainda não estão se falando nada, né, sobre fazer uma continuação desse filme, sendo porque algumas personagens não devem voltar, né, ou não voltariam mais, mas isso é assunto para outra crítica. Mas sim, deixou sua marca lá. Eu Sou a Lenda, filme de 2007, temos no elenco Will Smith, Alice Braga, ótimo, é um dos melhores filmes trazendo ficção e horror, e mais uma vez, claro, Will Smith sendo o protagonista ali, que fica na cidade após uma infecção brutal, que ele é um militar mais cientista, tentando achar a cura. A cidade está praticamente deserta, onde só ele, seu cão e algumas pessoas que estão ali. Fora isso, a história ele é bem macabra. Mas por que esse filme deveria ganhar um segundo? Bom, galera, é simplesmente por causa do final. A gente se lembra aí, para quem assistiu, que o Will Smith acaba descobrindo a cura no final, mas devido a certas complicações ele acaba se sacrificando para que a personagem que é interpretada pela Alice Braga e seu filho fujam o que restou com a cura. No final ela chega num refúgio com a cura e termina por aí. Se tivesse um segundo filme trazendo a Alice Braga como uma personagem principal, seria espetacular e daria mais explicações do que gerou esse grande vírus em toda a parte ali, não só da cidade, mas do planeta. O Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo, filme de 2010. Tá aí um filme que não arrancou grandes holofotes, não teve um grande design, um elemento visual ficou bem xoxo, tem que admitir isso. Mas é um filme extraído aos jogos, né? Para quem já jogou PlayStation sabe que tem lá o Príncipe da Pérsia. E o que tem no jogo poderia ser mostrado muito para outros filmes. Eu nem vou explicar muito o que se rola nesse filme, sendo porque a gente já sabe que ele é um herói, ele quer salvar ali uma certa maldição, que todo mundo acaba ficando ali, né, virando zumbi, etc. Porém, eu repito, o segundo ali seria, na minha opinião, uma coisa bem mais extraída lá dos jogos. Que, aliás, nesse filme de 2010, o único ator ali que acabou interpretando um grande personagem foi o Jake Gyllenhaal. Ele faz o Príncipe da Pérsia, é o único que se salva. O filme, desculpe, ele não é bom, né? Mas deveria ganhar uma continuação, como eu disse, através dos jogos. E trazendo uma estrutura mais moderna, ficaria excelente. Ele não deixou sua marca, mas poderiam deixar marcas futuras. A Origem, filme de 2010. Eu já usei esse filme em várias críticas, então eu não vou esticar muito o assunto. A gente sabe que o Leonardo DiCaprio interpreta ali um personagem que rouba os sonhos dos outros, e existem várias camadas. O primeiro filme ficou muito marcado, ele é excepcional, ele deixou uma coisa muito bem ali desenvolvida, onde todos os personagens acabaram ficando principais ali, e sem contar o elemento visual, os CGIs, que são de primeira. E é por isso mesmo que uma continuação seria excepcional. O filme não deixou pontas soltas, muito pelo contrário, mas dando um segmento aos personagens num segundo filme seria excelente. Infelizmente, é um filme que é pouco provável que saia, sendo porque o orçamento do primeiro foi um número exuberante. Então, há muitos atores, né, que são bem importantes, já começa por aí. O design visual, os CGIs são coisas que não são baratas, fora também outras coisas, como produção e etc. Então é um filme que
Merecia ter um segundo, mas fica difícil pelo alto custo. Mas ele deixou sua marca lá. Van Helsing, filme de 2004, temos no elenco Hugh Jackman, claro, né, o nosso grandíssimo Wolverine. Aqui se passa muito, né, numa época bem antiga em Londres, quando Van Helsing é um caçador de monstros. Há um elemento visual bem instalado, há uma narrativa bem concreta, bem chamativa, uma história bem convincente. E claro, não só ele, como outros personagens dão uma estrutura bem elevada e criativa e original na história. Bom, galera, para começar, tudo que começou terminou lá mesmo, não deixou pontas soltas. O filme foi excelente, trazendo aquela coisa do Drácula, lobisomem, as vampiras, foi perfeito. Não deixou pontas soltas, mas dar uma segunda saga seria espetacular. E a hora agora seria excelente. Hugh Jackman não está mais interpretando Wolverine. Então abrir uma nova janela para um segundo filme seria excepcional. Porém não tem nada dito, nada explicado. É um filme que deixou a sua marca lá, mas devido a alguns agendamentos do próprio ator acabaram atrapalhando e o pessoal acabou engavetando talvez um segundo filme. Porém, fica a esperança de um segundo futuro sair. Senhora e Senhor Smith, ou Senhor e Senhora Smith, depende como você prefere. Bom, para quem sabe aí, o Brad Pitt no elenco, Angelina Jolie, interpreta ali um casal, né, que são bem apaixonados no começo, mas depois vivem em segredos, sendo porque trabalham por agências separadas, né, são ali espiões, algo assim, e durante o trama eles acabam se confrontando, trazendo muita ação, humor e até uma narrativa bem concreta. Mas, infelizmente, devido é aquele negócio, né? É o agendamento dos atores. Eles fazem esses filmes, eles deixam as suas marcas lá e são chamados para fazer outros filmes, diminuindo espaço para uma continuação. O filme merecia uma continuação, não deixou pontas soltas, mas algumas coisas não ficaram tão explicadas. E trazendo um segundo filme seria espetacular, trazendo os dois novamente. Porém, a gente sabe que na vida real os dois, né? Então fica difícil também por esse motivo. E claro, são atores que estão sempre fazendo vários filmes, diminuindo a chance de sair um segundo. Porém, Senhor e Senhora Smith deixaram a sua marca lá. E por último, O Procurado. Temos aí, é um filme de 2008, temos no elenco James McAvoy, Morgan Freeman, Angelina Jolie e entre outros. Tudo começa ali quando o personagem que é interpretado pelo James McAvoy tem uma vida muito ruim, chata, desanimadora, mas acaba descobrindo que seu pai foi um espião e acabou sendo morto. E ele é contratado ali por uma agência misteriosa que acaba ali aprendendo certas coisas em combates, armas e entre outras. É um filme bem puxado pelo lado da ação, meio mentiroso, mas deixou sua marca lá por ser uma coisa bem ali pelo lado da narrativa, né? De um lado ele está a favor da agência, depois que ele descobre toda a trama, ele está contra. Mas por que esse filme deveria ganhar uma continuação? Simples, galera, porque ele acabou virando ali o que acabaram lhe ensinando. Um super soldado, um espião, um cara combatente ali, ele aprendeu tudo. Então ficou meio termo ali na história, né? Do momento até o meio, ele era um bobão, depois ele ficou ali bem ali aprimorado e trazendo um segundo filme com uma nova história, trazendo o James McAvoy novamente, seria excepcional. O filme terminou lá, não trouxe pontas soltas, mas deixou sua marca lá. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Esses são os 10 filmes que deveriam ter suas continuações. A gente sabe que alguns deles deixaram sua marca, foram brilhantes, mas por falta até de estrutura, futuramente não podem ser lançados a um custo altíssimo. Eu dei o exemplo da Origem. Outros não foram tão brilhantes como O Príncipe da Pérsia, mas fazer um filme extraído dos jogos seria excepcional. Como eu disse, se você caçar, você acha muito mais filmes ali que poderiam ter suas sequências. E só para eu deixar relatado, eu pretendo fazer também uma crítica, uma análise dos 10 piores trilogias, vamos dizer assim, né? Eu ainda vou pensar no assunto, mas o que tem de filme aí que somente o primeiro, né, se deu bem e os restantes não tiveram, sabe,
grande coisas? Tem bastante. Logo, logo chega. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.